Boa noite para todo mundo, minha gente. Hoje, 26 de julho de 2023, dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos, e vamos falar de resumão aqui. Sim, mas antes de falar de resumão, minha gente, eu queria saber de vocês, se vocês gostaram da segunda aula, se vocês têm dúvidas, comentários, eu estou aqui à disposição. Já estou preparando conteúdo da terceira aula da nossa série gratuita. A terceira aula, para mim, é de longe o meu conteúdo preferido. Acho que vocês vão gostar bastante, mas depois me deem um feedback aí da aula 2 para eu ficar sabendo se vocês gostaram, ok? Mas, por agora, vamos falar de mercados, minha gente. Vamos lá. Bolsas da Ásia, elas fecham mistas, tá, minha gente? Umas bolsas fecham positivas, outras negativas, sem nenhum drive específico acontecendo na Ásia nessa madrugada, já que as bolsas ficaram no compasso de espera também pela decisão de política monetária nos Estados Unidos que aconteceu hoje à tarde. Vale lembrar que, se vocês observarem as bolsas que fecharam no negativo, basicamente são as bolsas da China, ó. Xangai, Shenzhen Composto, o Hang Seng, são bolsas que fecharam no negativo. Bolsas essas que aguardam o anúncio mais detalhado dos estímulos que o governo chinês pretende fazer, que ele colocou na ata do Politburo no dia de ontem, né? Anteontem. No dia de anteontem, e no final das contas eles aguardam maiores detalhamentos. Na falta disso, o mercado de novo toma um balde de água fria, ok? Agora, por exemplo, Bolsa da Austrália, ela fecha bem positiva, principalmente motivado aí por mineradora, já que o minério de ferro de ontem teve uma alta expressiva, essa alta expressiva no dia de ontem acabou refletindo na madrugada lá na Austrália. Mas de qualquer forma, mercados aí, cada um com seu drive, cada um com sua movimentação, tem um direcionador único, principalmente porque o direcionador único da semana seria a decisão de política monetária nos Estados Unidos que aconteceu hoje à tarde, ok? Bom, commodities, minha gente, o minério de ferro, apesar dele estar com a cotação negativa aqui, hoje de manhã ele estava mais positivo do que isso. Então foi só uma realização ao longo do dia e a gente volta, na verdade, essa cotação que vocês estão vendo aí, a gente volta para os valores de ontem. Então, assim, o minério de ferro ele estabilizou num patamar alto, subiu um pouquinho, depois realizou um pouquinho, mas continuou num patamar alto, ok? Então, minério de ferro ainda positivo aí para as mineradoras do mundo, ok? Já o petróleo, minha gente, ele realiza uma parte da sua alta, mas uma parte muito pequena, perto do tanto que ele subiu nos últimos dias, principalmente motivados pelos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, que saiu ontem no final da tarde, e vieram maiores do que o esperado. Então, se você tem um estoque maior, significa que a demanda está menor, e a demanda menor faz com que a cotação do preço caia. Vale lembrar, minha gente, que esse indicador de estoque de petróleo nos Estados Unidos, ele é semanal. Então, ele pode provocar uma volatilidade aí, mas se vocês olharem o comportamento do petróleo, sei lá, no último mês, vocês vão ver que ele subiu um monte. Então, isso é só uma realização completamente saudável, ok? Então, assim, nós temos hoje commodities estáveis, tá? Um pouquinho positiva, um pouquinho negativa, mas dentro de uma estabilidade, e assim, uma estabilidade alta, um patamar alto, ok? Bom, vamos lá. Falando agora das bolsas da Europa, vamos agora para a Europa, minha gente. Bolsas da Europa, em sua maioria, no negativo. Por quê? Vale lembrar que quando saiu a decisão de política monetária nos Estados Unidos, as bolsas da Europa estavam fechadas. Então, essa negatividade ela é proveniente de balanços. As empresas de lá também estão soltando seus balanços. E aqui eu vou destacar alguns. Saiu o balanço, por exemplo, da Louis Vuitton. E no seu balanço, os números mostram que o mercado chinês ele ainda continua muito bom, porque o chinês ele gosta de consumir produtos de luxo. Em contrapartida, a empresa afirma que eles estão entendendo uma mudança de comportamento do consumidor no mercado americano e no mercado europeu, já que esses dois mercados, eles por hora não querem consumir itens de luxo mais, ou menos pessoas, querem consumir itens de luxo. Por quê, minha gente? Porque os bancos centrais desses dois locais, que eu mencionei para vocês, eles estão com políticas contracionistas para controlar a inflação. A inflação está alta nesses lugares, né? E assim, vale lembrar que Estados Unidos e Europa, eles nunca viveram inflações tão altas, assim como nós brasileiros, por exemplo, a gente vive ano sim, ano não, ano sim, ano não. Brincadeiras à parte. Mas assim, eles não têm esse costume. Então, assim, de fato, o que a Louis Vuitton apontou é que essa mudança de comportamento do consumidor impacta no lucro da empresa, não só dela, como de um modo geral, empresas de luxo. E isto acabou contaminando negativamente todas as empresas de luxo listadas nas bolsas da Europa, ok? Além disso, saiu o balanço da Visa. E a perspectiva de futuro corrobora com a leitura da Louis Vuitton, no sentido de que a Visa também entende que está tendo uma mudança do comportamento do consumidor que vai impactar, sim, os resultados da empresa no próximo trimestre. Então, isso também põe Visa e empresas
correlacionadas no negativo no dia de hoje. Por fim, empresas de minério têm mostrado seu balanço na Europa e o mercado também não tem gostado. Então, essa negatividade das bolsas da Europa são relacionadas completamente aos balanços que saíram por lá. Ok, minha gente? Bom, vamos lá. Vamos agora falar dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a gente acabou tendo as bolsas lá fechando completamente dentro da estabilidade. Então, Dow Jones levemente positivo, Nasdaq levemente negativa, o Russell já fechou um pouco mais bem positivo e o S&P dentro do 0 a 0. O que acontece nos Estados Unidos, minha gente? Pela manhã tivemos 2 indicadores econômicos, que foi licenças de construção e construção de casas novas, e esses indicadores mostraram um leve arrefecimento no setor imobiliário dos Estados Unidos, ok? Mas até aí tudo bem, não trouxe preocupação de recessão, nada disso. Na verdade, o mercado nem olhou direito para esses indicadores, porque o drive do dia era de fato a decisão de política monetária no período da tarde. Então, à tarde, o Banco Central americano ele sobe os juros de lá em 0,25 base points. Até aí, nada demais. Praticamente 99% do mercado precificava este aumento. Então, já estava no preço dos ativos dos Estados Unidos e do mundo. Ok? Bom, depois disso veio o comunicado. O comunicado não trouxe absolutamente nada de muito novo em relação à última reunião. Tá? Os membros do Banco Central americano, eles acreditam que para as próximas reuniões eles vão ter que analisar dados, que não dá para decidir as próximas reuniões, mas que eles vão deixar a porta aberta para um novo aumento de juros caso seja necessário, se a inflação não for controlada, enfim. É bem parecido com o último discurso comunicado, então até aí nada demais. Então o mercado ficou aguardando a fala do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, para ver se ele dava alguma dica em relação aos próximos passos. Eu comentei isso com vocês na agenda econômica. A preocupação do mercado não era a reunião de hoje, são as próximas reuniões. Ok? Aí, eu destaquei aqui alguns highlights da fala do Powell para eu comentar com vocês. Alguns destaques. Vai. Bom, ele fala o seguinte. Vou pegar para cá, senão não enxergo. Ele fala: eu vejo que seremos capazes de controlar a inflação sem uma recessão. Isso mudou. Isso mudou na medida em que eles ainda tinham dúvidas sobre recessão, tinham um discurso de uma recessão leve, né? Até o termo recessão leve foi usado na última reunião, mas nessa não. Né? E aí ele continua. Os dirigentes do Fed não trabalham mais com um cenário de recessão. Ele foi muito claro nessa frase. Vemos uma inflação caindo para 2%. Mas não vemos uma inflação caindo para 2% antes de 2025. Estou usando o termo otimismo, mas há um caminho para pouso suave. Não estou usando o termo otimismo, mas há um caminho para pouso suave. Então, minha gente, ele falou várias coisas, respondeu várias perguntas dos jornalistas, mas o que ficou? Ficou que ele reforçou muito que ele vai se basear em dados, né? Até a próxima reunião de política monetária vão sair 2 payrolls, 2 dados de inflação, dados de atividade, enfim, vários dados que eles vão acompanhar para tomar a decisão da próxima reunião. Mas o mercado entendeu que por essas falas que eu li para vocês aqui, o discurso do Powell foi dovish, ou seja, foi leve, foi brando. E isto, minha gente, isto por si só fez com que, deixa eu mostrar para vocês. Isto por si só fez com que, na próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos, que é em setembro, o mercado começou a precificar mais fortemente a manutenção da taxa de juros. Ou seja, foi um discurso mais leve. Então, se foi um discurso mais leve, bom, pode ser que não tenha mais um aumento de juros e esse seja o juros terminal dos Estados Unidos. Para a reunião de novembro, né? Para a reunião de novembro, manutenção dos juros. Ou, inclusive, um possível corte, ó. Isso aqui já mudou desde a última vez que eu olhei. Ou, inclusive, um possível corte. Então, o que isso quer dizer, minha gente? Isso quer dizer que o mercado entende que a máxima taxa de juros que os Estados Unidos poderia ter alcançado foi alcançada. Tá? E isso é bom para as bolsas. Tanto que as bolsas, quando esses indicadores saíram, elas estavam negativas. Elas acabaram virando para o positivo. A Nasdaq, ela permaneceu negativa por um motivador que não tem nada a ver com a decisão de política monetária dos Estados Unidos hoje. A Nasdaq reflete o balanço da Microsoft
e da Alphabet. Da Microsoft, o mercado não gostou, porque ele acredita que, apesar dos números terem vindo bons, eles acreditam que no próximo trimestre a Microsoft vai encarar desafios que podem prejudicar, atrapalhar os seus lucros e os seus resultados, conforme o balanço que ela apontou. Então, isso por si só fez com que as ações, não só da Microsoft, como as techs de um modo geral, não ficassem tão animadas no dia de hoje com, enfim, um possível término do aumento de juros dos Estados Unidos. Por isso que ela fecha aí levemente negativa, com o motivador dela. De qualquer forma, se vai ter mais uma alta ou não de juros nos Estados Unidos, a gente só vai ver a partir dos próximos indicadores. Por exemplo, sexta-feira tem PCE, que é a inflação oficial do Banco Central americano. Aí tem os próximos CPIs, payrolls, assim como Jerome Powell falou no seu discurso, e a gente vai precisar acompanhar. Mas, por hora, este é um recado mais dovish, é um recado mais tranquilo, ok? Bom, por fim, vamos agora aqui para o Brasil, só para dar uma olhadinha. A nossa bolsa fecha levemente positiva e o nosso dólar fecha levemente negativo no dia de hoje, tá? Vale lembrar que o dólar está bem misto no mundo, né? Assim, tem alguns lugares que ele está positivo, outros ele está negativo. Não teve um rumo único para o dólar no mundo depois da decisão de política monetária nos Estados Unidos. Mas vamos lá, vamos falar de Brasil. Brasil, então, reflete essa calmaria na bolsa americana. Mas essa positividade também, minha gente, é referente à mudança do rating do Brasil por uma empresa de classificação de rating que chama Fitch, tá? A nossa classificação de risco, ela foi melhorada por essa empresa, ou seja, a gente tem um risco um pouquinho menor para os investidores estrangeiros colocarem dinheiro no país. Isso é muito positivo, porque se a gente melhora a nossa classificação de risco, os investidores externos, estrangeiros, eles começam a olhar com mais bons olhos para a gente para poder investir aqui, tá? Eu fiz um post no meu Instagram, depois vocês deem uma olhadinha lá, comparando a nossa classificação de risco por 3 empresas diferentes. Só falta a S&P melhorar a nossa classificação aí para as 3 ficarem no mesmo patamar. Vale lembrar que quando rolou rumores de que a S&P poderia melhorar a nossa classificação, não sei se vocês lembram, mas nossa bolsa bombou, nosso dólar caiu, foi uma positividade danada. Por quê, minha gente? A depender da classificação de risco que um país está, fundos de pensão e tal, mundo afora, eles são obrigados a investir um pedacinho da cota deles nesses países. Esse pedacinho pro fundo, eventualmente não é nada, mas pra gente é muita coisa. E se esse investimento é obrigado a entrar no Brasil, isso pressiona o dólar para baixo e a bolsa para cima. Então isso corroborou também com a positividade da nossa bolsa no dia de hoje, ok? Bom, agora no final do mercado, no fechamento do mercado, sai o relatório de produção da Petrobras, isso provavelmente vai fazer preço amanhã, eu ainda não vi, mas amanhã eu comento com vocês. Amanhã sai o balanço da Vale. Balanço do Santander hoje não fez preço no mercado, o Santander fechou levemente negativo, o mercado não gostou nem desgostou do balanço, ele veio ok, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar com vocês. Não. Ah, sim. Hoje, só a título de comentário aqui, o Ministério do Alckmin lá, precisou ser evacuado por causa de um risco de bomba lá e tal, mas isso acabou nem fazendo preço no mercado. Mesmo porque essas coisas de terrorismo e tal não é normal pra gente aqui no Brasil, né? Uma bomba dessa nos Estados Unidos teria fundado uma bolsa americana. Mas aqui no Brasil, a gente não tem esse histórico, então é só uma notícia que eu tô ventilando aqui pra vocês mesmo. Tá bom? Bom, então é isso, minha gente. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado do resumão e até o resumão de amanhã. Beijo!